Marcos, um garoto de olhos cheios de sonhos, enfrentou uma realidade severa marcada pela extrema pobreza. Sua casa, uma pequena e desgastada moradia na periferia da cidade, contrastava fortemente com as residências bem cuidadas de seus colegas de escola. Cada dia era uma batalha constante, não apenas pela sobrevivência, mas também para manter a dignidade que seu pai, Carlos, havia lhe ensinado a valorizar acima de tudo. Vivendo em um bairro onde as ruas eram mais escuras e a violência era uma ameaça constante, Marcos se acostumou a caminhar com cautela e sempre alerta. A escola, que deveria ser um refúgio, muitas vezes se transformava em um campo de batalha emocional. Seus colegas, alheios às dificuldades que Marcos enfrentava, nunca perdiam a oportunidade de humilhá-lo. Carlos, seu pai, trabalhava duro como pedreiro, e mesmo assim, os ganhos eram insuficientes para garantir uma vida confortável. No entanto, ele sempre reforçava a importância da educação para Marcos e seus irmãos. O conhecimento é algo que ninguém pode tirar de você, dizia Carlos com firmeza. Essa crença foi um pilar para Marcos, que sempre encontrou os estudos. Enquanto Marcos caminhava pelos corredores da escola, tentando passar despercebido, Diogo se aproximou com um sorriso maldoso. Ei Marcos, por que você não toma um banho? Você sempre cheira como se tivesse dormido em um lixão, provocou Diogo. As palavras atingiram Marcos como pedras, seguidas por risadas cruéis ao seu redor. Alguns alunos até exageraram ao cobrir os narizes, intensificando a humilhação. Marcos segurou seus livros desgastados junto ao peito, onde encontrava refúgio nas páginas gastas que o transportavam para mundos onde a pobreza e o desprezo não tinham lugar. Ele abaixou a cabeça, deixando seu cabelo desgrenhado esconder seu rosto. Ignore-os, Marcos, murmurou para si mesmo. Você é mais do que eles podem ver. No final do corredor, a professora Emily observava a cena com uma mistura de tristeza e indignação. Ela se aproximou rapidamente, interrompendo Diogo e seus amigos. Chega, repreendeu com firmeza. Em casa, Marcos se aproximou de Carlos, seu pai, com um olhar compassivo nos olhos enquanto ele estava sentado sozinho em um canto, envolto em cobertores desgastados. Pai, começou Marcos timidamente, hoje conseguimos um pouco mais de comida. Podemos compartilhá-la com o Sr. Tiago? Carlos, que estava concentrado em consertar um rádio antigo, olhou para seu filho com um sorriso orgulhoso, iluminando seu rosto marcado pelas dificuldades da vida. Claro, meu filho. É isso que fazemos, não é? Cuidamos uns dos outros, mesmo nas sombras. Marcos e alguns de seus irmãos caminharam até onde o Sr. Tiago costumava estar. Sr. Tiago, chamou Marcos com gentileza, trouxemos algo para você. Ele entregou uma sacola cheia de pão fresco e um bolo simples. O Sr. Tiago pareceu surpreso, seus olhos cansados brilhando com um vislumbre de alegria. Oh, meus jovens amigos, isso é demais, murmurou ele com gratidão sincera. Não é nada, Sr. Tiago, respondeu Marcos humildemente, ajudando-o a abrir o pacote. É bom compartilhar o que temos. Hoje estamos um pouco melhor e queremos que você também esteja. Enquanto o Sr. Tiago comia, os irmãos de Marcos se sentaram ao seu lado, ansiosos para ouvir as histórias que ele contava. Eram contos de um tempo que parecia tão distante quanto as estrelas no céu noturno. De volta ao seu grupo, Carlos observava seus filhos com uma sensação profunda de satisfação aquecendo seu coração. Apesar de todas as dificuldades, eles encontravam maneiras de irradiar luz e generosidade. Cada gesto de compaixão e solidariedade entre eles era um testemunho vivo da força da família e da resiliência diante da adversidade. Naquela noite fria, sob o céu estrelado que cobria a cidade, Carlos reuniu seus filhos ao redor de uma pequena fogueira que crepitava suavemente, projetando sombras dançantes nas paredes desgastadas. O brilho do fogo iluminava os rostos deles, revelando as profundas linhas esculpidas por anos de dificuldades, mas também a dignidade inabalável que ele carregava em sua postura ereta e olhar firme. Carlos olhou para cada um de seus filhos, seus tesouros mais preciosos, e sentiu uma onda de emoção. Vocês podem não saber, começou ele, sua voz profunda e calma cortando a quietude da noite, mas dentro de mim vive um rei. Ele fez uma pausa, deixando suas palavras pairarem no ar. Os olhos das crianças brilhavam com curiosidade e admiração.
Marcos, sempre atento, inclinou-se para a frente absorvendo cada palavra de seu pai. E vocês, continuou Carlos, são minha corte real. Cada um de vocês é um príncipe ou uma princesa por direito próprio. Ele estendeu a mão, tocando gentilmente a cabeça de cada criança. Eles trocaram olhares, uma mistura de surpresa e alegria em seus rostos. A pequena Giovanna, com seus olhos brilhantes, olhou para o pai com um sorriso tímido, sentindo-se especial por fazer parte dessa família tão unida. Enquanto as chamas crepitavam e o calor da fogueira os envolvia, Carlos compartilhou histórias de esperança e coragem, histórias que ele guardava no coração para inspirar seus filhos nos momentos difíceis. Ali naquela noite, sob o manto estrelado, não eram apenas os fogos que brilhavam, mas também os laços profundos de amor e confiança que uniam aquela família, tornando-os um farol de humanidade em meio às escuras ruas da cidade. Giovanna perguntou inocentemente: Papai, como podemos ser da realeza se vivemos aqui? Carlos sorriu, um sorriso que aqueceu o coração de seus filhos. Meus queridos, a realeza não é definida pelas roupas que usamos ou pelo lugar onde vivemos. É definida pela força do nosso caráter, pela bondade em nossos corações e por como tratamos os outros. Ele apontou para o céu estrelado acima. Veja aquelas estrelas. Cada uma brilha à sua própria maneira, independentemente de onde estão no céu. Assim como elas, cada um de vocês tem sua própria luz, sua própria força. E isso, meus filhos, é o que faz de vocês verdadeira realeza. Os olhos de Carlos brilhavam com uma beleza que transcendia sua aparência desgastada. Ele continuou com voz suave e firme: nunca se esqueçam disso. Não importa as dificuldades que enfrentamos, a nobreza que cultivamos dentro de nós nunca pode ser tirada. Inspiradas pelas palavras do pai, as crianças se sentiram elevadas naquele momento ao redor da fogueira. Não eram apenas crianças lutando para sobreviver. Eram príncipes e princesas, herdeiros de um reino de força, coragem e amor incondicional. Com essa crença firmemente plantada em seus corações, enfrentaram a noite não como moradores de uma casa em ruínas, mas como nobres de uma corte invisível porém eterna. Na escola, Marcos enfrentava desafios que iam além das simples provocações de seus colegas. Ele carregava consigo a certeza de sua própria nobreza interior, algo que nenhuma zombaria poderia abalar. Em um dia frio de outono, enquanto os alunos se reuniam no pátio da escola, Marcos era alvo não apenas das provocações de Diogo, mas também da crueldade de Nicole, uma garota popular cujas palavras cortantes pareciam não conhecer limites. Com um sorriso zombeteiro, Nicole se aproximou dele, sua voz carregada de desdém ecoando pelas paredes do pátio. Marcos, ainda está usando essas roupas velhas? Não é de se admirar que todos te chamem de mendigo, disparou ela, seu tom alto o suficiente para atrair a atenção dos outros estudantes ao redor. O grupo ao seu redor riu, amplificando o impacto de suas palavras cruéis. Marcos segurou sua mochila desgastada com firmeza, sentindo um misto de raiva, vergonha e tristeza percorrer seu corpo. Enquanto enfrentava Nicole com olhos determinados, Marcos murmurou com uma determinação feroz: um dia, Nicole, você verá quem eu realmente sou. Sua voz era um sussurro carregado de uma promessa silenciosa de superação. Nicole riu desdenhosamente. Oh, estou apavorada, respondeu sarcasticamente. O que você vai fazer, Marcos? Se transformar em um príncipe? Marcos apertou os lábios, segurando as lágrimas que teimavam em cair. Não, respondeu com firmeza. Não preciso me tornar nada. Sou forte o suficiente como sou. E um dia, você verá isso. Nicole revirou os olhos e se afastou, mas as palavras de Marcos ecoaram no ar, deixando uma impressão duradoura não apenas em Nicole, mas em todos os que testemunharam o confronto. Enquanto a voz de Marcos crescia em confiança, ele enfrentava Nicole com uma determinação que ecoava além das palavras. Você pode rir de mim agora, Nicole, mas não sou definido pelas roupas que visto ou pelo dinheiro que tenho. Sou definido pelo meu coração, pela minha determinação, e isso é algo que você nunca poderá tirar de mim. Os estudantes ao redor, que antes riam, agora observavam em silêncio. Alguns pareciam absorver as palavras de Guilherme com uma nova perspectiva, enquanto outros desviavam o olhar desconfortavelmente.
Guilherme, embora ainda tremendo por dentro, sentiu um surto de força interior. Ele sabia que o caminho à frente seria desafiador, mas estava determinado a provar seu valor não apenas para Nicole, mas principalmente para si mesmo. Com um último olhar firme para Nicole, Guilherme virou-se e seguiu em direção à sua próxima aula. Cada passo que dava era um testemunho de sua resiliência e esperança, um símbolo de sua vontade inquebrantável de superar adversidades. Quando Carlos soube da última experiência de bullying de Guilherme na escola, uma mistura de raiva e determinação tomou conta dele. Era uma manhã nublada, as pesadas nuvens pareciam refletir o estado de espírito de Carlos enquanto ele se dirigia com passos firmes e resolutos à escola. Sua presença imponente não passou despercebida pelos professores e estudantes que cruzavam seu caminho. Carlos entrou na sala de aula de Guilherme, onde uma discussão animada estava em curso. Ao abrir a porta, sua figura alta e robusta imediatamente silenciou a sala. Os olhares dos estudantes se voltaram para ele, alguns com surpresa, outros com curiosidade, mas todos sentiram a intensidade da presença de Carlos. Curiosamente, Carlos examinou a sala com seu olhar firme e penetrante. Sua voz profunda e calma encheu o ambiente. Meu filho merece respeito. Os estudantes trocaram olhares nervosos e alguns baixaram a cabeça para evitar seu olhar. Os professores, pegos de surpresa, aproximaram-se, tentando acalmar a situação. Senhor Carlos, por favor, vamos discutir isso no escritório, sugeriu um dos professores. Carlos recusou com firmeza. Isso precisa ser dito aqui, na frente de todos os que julgam meu filho pela aparência ou pela nossa situação. Ele olhou ao redor da sala, fixando o olhar em cada estudante e professor presente. Guilherme é um jovem inteligente, gentil e cheio de potencial. Ele será alguém na vida, independentemente do que vocês pensam ou dizem. Sua voz, cheia de dignidade e paixão, ecoou pelas paredes da sala de aula, deixando todos em silêncio. Alguns estudantes visivelmente desconfortáveis, outros olhando para Guilherme com uma nova perspectiva. E eu espero, continuou Carlos, que todos aqui reflitam sobre suas ações e palavras, porque cada um de vocês também tem o potencial para ser melhor, para fazer melhor. Carlos deu uma última olhada ao redor da sala antes de sair, deixando para trás um silêncio pensativo. Guilherme, que permanecerá em silêncio até então, sentiu um misto de gratidão e admiração por seu pai, enquanto o impacto das palavras de Carlos reverberava entre seus colegas. Lá estava Marcos, sentindo uma mistura intensa de orgulho e alívio. O apoio inabalável de seu pai não apenas fortalecera sua própria resiliência, mas também enviará uma mensagem clara para todos naquela sala. Respeito e compaixão são fundamentais, independentemente das circunstâncias de alguém. Em uma noite serena, onde o único som era o sussurro do vento entre as folhas das árvores, Carlos e Marcos se acomodaram juntos em seu pequeno, porém acolhedor, espaço que chamavam de lar. A luz suave de uma vela iluminava seus rostos, criando uma atmosfera íntima para uma conversa profunda e séria. Marcos, ainda abalado pelos eventos recentes na escola, olhou para seu pai, um homem que, apesar das adversidades, mantinha uma postura de dignidade e força. Carlos, percebendo a necessidade de orientação de seu filho, decidiu compartilhar um pouco de sua própria jornada. Meu querido Marcos, começou Carlos, sua voz agora baixa e serena. Quando eu era jovem, enfrentei muitos desafios, assim como você. Fui ridicularizado, desrespeitado e às vezes me senti impotente. Mas com o tempo aprendi algo valioso. Ele fez uma pausa, garantindo que tinha total atenção de Marcos. O sucesso é a melhor vingança. Não se trata de ser melhor do que aqueles que te diminuem, mas de ser melhor do que você era ontem. Os olhos de Marcos refletiam a sinceridade das palavras de seu pai. Absorvendo cada palavra, ele sentiu uma chama de determinação acender em seu coração. Mas pai, como posso ser bem-sucedido quando tudo parece tão contra nós? Perguntou ele, sua voz carregada de dúvida e frustração. Carlos sorriu, um sorriso que exalava confiança e fé. Começa com pequenos passos, meu filho. Com cada livro que você lê, com cada coisa nova que você aprende, você está pavimentando o caminho. Marcos, inspirado pelas palavras encorajadoras de seu pai Carlos, mergulhou de cabeça em seus estudos.
Cada noite encontrava-o imerso em livros, à luz de uma vela dançando ao seu redor enquanto ele devorava conhecimento. Cada página virada era um passo firme em direção ao futuro que ele vislumbrava. Um futuro onde poderia oferecer uma vida melhor para seu pai e irmãos, retribuindo o amor e os sacrifícios que fizeram por ele. Cada equação resolvida, cada teoria compreendida, representava um degrau firme na escada para o sucesso que ele tanto almejava. Marcos não via mais as dificuldades como obstáculos, mas como oportunidades de crescimento e superação. Sentado ao lado da janela embaçada de sua modesta casa, compartilhou com seu pai Carlos um sonho que ganhava forma em sua mente. Eu serei um empreendedor, disse ele com uma convicção que surpreendeu até a si mesmo. Seus olhos brilhavam com a promessa de um futuro que ele estava determinado a construir. Carlos, com um sorriso orgulhoso e cheio de esperança, escutava seu filho com admiração, sabendo que cada desafio enfrentado apenas fortalecia a determinação de Marcos. Com orgulho palpável em suas palavras, Carlos respondeu: "Eu sempre soube que você era capaz de grandes feitos, meu filho. Sua determinação é sua maior força." Encorajado pelas palavras sinceras de seu pai, Marcos mergulhou ainda mais profundamente em seus estudos. Noite após noite, ele se entregava aos livros com uma paixão ardente, absorvendo conhecimento sobre negócios, economia e empreendedorismo. Cada desafio se transformava em uma oportunidade de aprender mais, cada obstáculo em um degrau em direção ao sucesso. Os anos se passaram e Marcos amadureceu não apenas em sabedoria, mas também em ambição. Determinado e trabalhando incansavelmente, ele finalmente inaugurou sua primeira empresa. Os desafios foram imensos, repletos de incertezas e obstáculos, mas Marcos enfrentou cada um deles com a mesma resiliência que seu pai havia incutido nele desde jovem. Contra todas as expectativas, a empresa de Marcos prosperou, tornando-se um ícone de sucesso e inovação. Não apenas realizou seu sonho de se tornar um empreendedor, mas também começou a transformar a vida de sua família, proporcionando-lhes conforto e segurança que antes pareciam distantes. Uma década após deixar a escola, um convite inesperado para uma reunião de ex-alunos trouxe à tona memórias de bullying e humilhação. No entanto, Marcos, com um sorriso decidido, decidiu participar. "Pai, vou a essa festa", disse ele a Carlos com determinação palpável em sua voz. Era hora de mostrar não apenas como ele havia superado os desafios do passado, mas também de celebrar suas conquistas e inspirar outros com sua jornada de perseverança e sucesso. Na expectativa da reunião de ex-alunos, Marcos se preparou não apenas para reviver o passado, mas para mostrar o quanto havia crescido e prosperado. Os dias se arrastaram até a noite do evento, quando o salão resplandecia com decorações elegantes e luzes cintilantes, evocando uma atmosfera de celebração e nostalgia. Grupos de ex-colegas se reuniam, compartilhando histórias de suas jornadas pós-escola, rindo e brindando aos sucessos alcançados. No meio do burburinho animado, o nome de Marcos surgiu em uma conversa, desencadeando uma onda de piadas cruéis. "Marcos ainda está usando aquelas roupas velhas?", provocou um dos ex-colegas, seguido por risadas que ecoaram pelo salão. A zombaria aumentou, enquanto alguns comentavam sarcasticamente sobre ele aparecer como garçom na reunião. O clima de desprezo pairava no ar, até que um som alto e distinto cortou o ar. Todos os olhares se voltaram para as grandes janelas do salão, surpresos ao ver um helicóptero pousando graciosamente nos jardins externos do local. A música de fundo diminuiu, dando lugar ao barulho dos rotores enquanto a aeronave descia suavemente. Marcos, de cabeça erguida e com um sorriso sereno, emergiu do helicóptero, vestindo um terno impecável que exalava confiança e sucesso. Seus olhos percorreram o salão encontrando aqueles que antes zombavam dele. Em vez de se encolher, ele caminhou com determinação em direção ao grupo, cada passo ecoando uma mensagem silenciosa de triunfo sobre adversidades passadas. Enquanto o helicóptero luxuoso pousava com elegância no local, a multidão reunida ficou boquiaberta. Quando Marcos emergiu da aeronave, vestido impecavelmente e exibindo uma postura confiante, um murmúrio inicial de surpresa logo se transformou em aplausos e exclamações de admiração. Aqueles que antes o haviam ridicularizado agora o observavam com uma mistura de choque e respeito.
Marcos, isso é incrível! Exclamou um antigo colega de classe, aproximando-se com sinceridade. Outro murmurou um pedido de desculpas, claramente envergonhado pelo passado. Marcos aceitou as desculpas com serenidade, fazendo um gesto de cabeça. Sem ressentimentos, respondeu com voz calma e firme: todos nós crescemos e mudamos. O importante é quem nos tornamos agora. Enquanto observava os rostos surpresos e impressionados ao seu redor, Marcos compartilhou seu propósito com sinceridade. Eu só queria mostrar que não importa de onde você vem, o que realmente conta é para onde você está indo. Escolhi construir um futuro melhor não apenas para mim, mas para minha família. Suas palavras ecoaram no salão, tocando os corações daqueles que o ouviam. Ele não buscava vingança ou glória, apenas o fechamento de um capítulo em sua vida e a celebração do novo caminho que havia forjado. Nicole e Diogo, que antes zombavam dele, optaram por manter distância, incapazes de enfrentar a determinação e o sucesso de Marcos. Marcos permaneceu discretamente observando o sucesso daqueles que um dia o diminuíram, sentindo uma mistura de sentimentos enquanto testemunhava a mudança na percepção das pessoas em relação a ele. Naquela noite, ao voltar para casa, uma casa modesta, porém repleta de calor e lembranças preciosas, seu pai Carlos aguardava ansiosamente para ouvir sobre o evento. Sentados juntos na pequena sala, iluminada suavemente por uma lâmpada, Marcos começou a compartilhar sua experiência. Pai, começou Marcos, seus olhos brilhando com uma intensidade de emoção e realização, a festa foi única. Lembra daqueles que costumavam me menosprezar na escola? Hoje eles me viram sob uma nova luz. Ele fez uma pausa, um sorriso de satisfação iluminando seus lábios. Carlos, com um olhar repleto de orgulho e interesse, encorajou-o a continuar. E como você se sentiu com tudo isso, meu filho? Perguntou ele suavemente. Marcos respirou fundo, refletindo sobre a questão. Sabe, pai, percebi algo importante esta noite. Não são os outros que definem meu valor, somos nós mesmos. Não importa como os outros me vejam, mas como eu me vejo e as escolhas que faço. Carlos acenou com a cabeça, sua expressão transbordando de admiração. Eles compartilharam um momento de conexão profunda naquela pequena sala, onde o amor e o apoio mútuo eram palpáveis, mesmo na simplicidade do ambiente. Marcos e seu pai, Carlos, sentados juntos na calma da noite, compartilhavam não apenas palavras, mas o eco profundo de um vínculo familiar fortalecido pelo tempo e pela superação. Marcos, com os olhos brilhando de gratidão e determinação, quebrava o silêncio da sala iluminada por uma única lâmpada suave. Pai, começou Marcos, sua voz carregada de emoção contida. O sucesso da minha empresa finalmente nos permite viver a vida que sempre merecemos. Uma vida melhor, longe das dificuldades que enfrentamos por tanto tempo. As palavras de Marcos tocaram Carlos profundamente, um sorriso emocionado surgindo em seus lábios. Meu filho, sua felicidade e sucesso já são mais do que eu poderia esperar. Ver você crescer e se tornar o homem que é hoje é meu maior orgulho. Marcos assentiu, os olhos ainda úmidos. E tem mais, pai. Lembra das pessoas que nos ajudaram quando estávamos quase sem esperança? Estou planejando projetos para ajudá-las. Quero retribuir a bondade e a força que recebemos naquela época. Carlos colocou sua mão sobre a de Marcos, um gesto de apoio silencioso que falava volumes sobre seu amor e gratidão. Você se tornou mais do que eu poderia imaginar, meu filho. Um homem de sucesso, sim, mas acima de tudo, um homem de coração generoso. Naquela noite, pai e filho compartilharam não apenas memórias do passado, mas sonhos para o futuro. Um futuro que, graças à determinação e ao coração compassivo de Marcos, prometia não apenas brilhar para eles, mas para todos os que seriam tocados por sua generosidade e empreendedorismo.